Fala galera, bem-vindos ao Futebol Hoje, aqui é o Wallace Lopes. Como não teremos futebol neste final de semana aqui no Brasil e na Europa, alguns campeonatos estão parados, outros estão ainda em movimentação, como o inglês, por exemplo, mas lá o Bayern de Munique consegue continuar sendo líder do campeonato alemão, como geralmente é. O Milan vem surpreendendo e vem liderando o italiano. O Atlético de Madrid também é uma surpresa lá no campeonato espanhol e vem liderando com certa tranquilidade. O Lyon é uma surpresa e é líder do campeonato francês. O Liverpool e o Manchester United vêm dividindo a liderança lá no campeonato inglês, onde sempre há uma disputa bem interessante, bem competitiva. O campeonato mais forte do mundo, não o mais difícil, mas o mais forte, o que tem os melhores jogadores. Mas como não tem muito o que falar sobre futebol, já que nesse final de semana não teremos futebol e só teremos novamente um brasileiro entrando em campo na terça-feira, na Libertadores, que é o Palmeiras, no caso, contra o River Plate. E na quarta-feira teremos rodada também do Brasileiro e também Libertadores. Então, resolvi vir aqui responder algumas perguntas que eu mesmo criei para vocês me conhecerem mais e ficarem mais ligados no canal, ok? Então, vamos lá. Antes de começar, gostaria de pedir o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, agradeço desde já. Sem mais delongas, vamos. Primeira pergunta, qual é a maior equipe do Brasil? Na minha opinião, a maior equipe do Brasil é o São Paulo, com 3 títulos de Libertadores e 3 mundiais. Eu coloco ele no topo. Eu considero muito os títulos conquistados. Eu não vejo muito pro lado de maior torcida ou do mais reconhecido lá fora, essas coisas. Eu vejo pelos títulos. E títulos, claro, de mais importância. Estadual, assim, eu não considero tanto. Os títulos nacionais são importantes e os internacionais nem se fala. Eu boto eles acima de todos e o São Paulo é o que tem mais dentre todos os brasileiros. Por isso, considero o maior do Brasil. Na última década, o Corinthians foi o melhor time do Brasil, pois conquistou mais títulos, títulos de mais importância. Então, nos últimos 10 anos, sim, o Corinthians se surpreendeu e conseguiu alcançar um grande patamar entre os melhores do Brasil, mas ainda assim não alcançou o nível do São Paulo em toda a história. Mas na década, sim, o Corinthians, para mim, foi o melhor time do Brasil. Segunda pergunta. Qual o jogo mais emocionante que eu assisti? O jogo mais emocionante que eu assisti foi a Batalha dos Aflitos entre Náutico e Grêmio. Como torcedor gremista, claro, sofri bastante. Acompanhei aquela Série B do início ao fim. Lá tá todo o jogo lá acompanhando. E aquela partida final com as expulsões, com os pênaltis desperdiçados pelo Náutico foi muito tenso. Também comemorei muito, pulei na cama e foi incrível. Foi um jogo de muita tensão, de muita emoção. E com certeza a que mais me marcou, a que eu mais lembro, é a Batalha dos Aflitos, por todo o contexto, por tudo que envolvia, um dos jogos mais incríveis que eu já assisti dentre todos. Isso tratando de europeu, de seleção, de clube, qualquer coisa, a Batalha dos Aflitos me marcou bastante. Agora, terceira pergunta, qual o melhor jogo que eu já assisti? O melhor jogo que eu assisti foi o embate entre Santos e Flamengo, pelo Brasileiro de 2011, aquele duelo entre Neymar e Ronaldinho Gaúcho. O Flamengo venceu por 5-4. A qualidade daquele jogo me impressionou. Foi um jogo elétrico. O Santos saiu na frente e depois o Flamengo conseguiu uma incrível virada. Foi muito interessante de se acompanhar. Foram duas equipes que jogavam futebol agressivo, ofensivo. O Ronaldinho jogou muito bem aquele jogo. O Neymar também nem se fala. Carregou praticamente o Santos nas costas ali. E foi incrível aquele embate. O Santos era uma forte equipe, não era só Neymar, tinham bons jogadores. O Flamengo também era muito poderoso. E foi um jogo que me marcou muito, supera e muito alguns jogos que eu assisti, ou praticamente todos os jogos que eu assisti da Europa. Claro, assisti bastante, alguns jogos me marcaram com certeza, mas nenhum me marcou tanto, me surpreendeu tanto como esse 5-4. Quarta pergunta. Quais os 3 dias mais felizes após uma partida? Então, depois de uma partida onde eu me senti mais feliz. A primeira foi, claro, como eu havia dito, depois do Grêmio vencer a Batalha dos Aflitos e conseguir seu acesso à Série A. Aquele dia foi incrível, fiquei muito feliz após o jogo, então com certeza está na minha lista. No segundo, foi quando o Grêmio conquistou a Libertadores da América, em 2017, batendo o Lanús. Também foi uma noite incrível, acompanhei o jogo inteiro lá, sofrendo até o fim, até o juiz apitar, praticamente imóvel, não conseguia me mexer, pois
O Grêmio teve um jogador expulso, que foi o Ramiro, então tava uma pressão, mesmo tendo uma vantagem muito grande, muito larga, mesmo assim, até o juiz apitar, eu ainda não acreditava. E depois que a ficha caiu, foi incrível, foi uma sensação maravilhosa. E por último, o terceiro dia que mais me marcou foi o título da Alemanha no campeonato aqui no Brasil, Copa do Mundo de 2014. Aquele dia foi também incrível, foi até mais feliz do que a semifinal contra o Brasil, que foi 7-1, onde eu extravasei bastante, mas a final é a final, então foi muito tenso também, já que a Argentina jogou até melhor do que a Alemanha, teve as melhores chances, e foi bem complicado, mas a Alemanha conseguiu bater na prorrogação argentina e sair campeã. É uma seleção que eu torço desde 2002, então vim acompanhando, torcendo, e nunca tinha visto a Alemanha conquistar título algum de expressão, e conquistou em 2014, jogando um bom futebol. Era considerada uma das favoritas a ganhar a Copa e confirmou esse favoritismo vencendo. Então, para mim, foi um dos dias também mais felizes da minha vida em relação ao futebol. E a quinta e última pergunta: qual é o melhor jogador que eu vi jogar? De todos os jogadores que eu assisti, o que mais me marcou foi o Cristiano Ronaldo, com certeza. Eu torço pelo Manchester United lá na Europa. O time europeu que eu gosto, que eu me identifico, é o Manchester. E acompanhei muito a trajetória do Cristiano lá no Manchester, ganhando os títulos inglês de Liga dos Campeões, jogando um futebol incrível, mesmo com as suas firulas. Era muito incrível vê-lo jogar. Eu gostava muito daquele Cristiano Ronaldo, mais driblador, era menos objetivo, era menos fazedor de gols, mas era um futebol arte, um futebol incrível de se assistir. Eu gostava dos dribles dele, das encebações que ele fazia, de algumas coisas que irritavam o adversário, mas era incrível acompanhá-lo. Depois ele ficou mais objetivo, principalmente quando foi para o Real Madrid, mas mesmo assim continuei seguindo ele. Ele mostra que é um atleta mesmo, um atleta de verdade, se cuida bastante e se concentrou em fazer os gols, em se tornar cada vez mais decisivo para a sua equipe, e continua sendo até hoje na Juventus um dos principais jogadores do mundo. Não é à toa que ficou entre o top 3, apesar de eu não concordar, mas ele entrou na FIFA entre os top 3 melhores do mundo, e sempre, a cada temporada, vem surpreendendo, vem fazendo gols e mais gols, e ajudando tanto sua equipe como sua seleção a se destacarem no cenário mundial. Então foi isso, essas foram algumas perguntas. Se quiserem saber mais sobre mim ou sobre o canal, deixem nos comentários que eu responderei com certeza. Muito obrigado a todos, um excelente ano novo e até a próxima!